Olá a todos, professor Wilson da Educação Digital mais uma vez com vocês. Hoje vamos esclarecer e aprofundar alguns pontos do vídeo anterior sobre eletricidade. Lembrando nessas imagens que detectamos os pinos fase e neutro da tomada para elucidar que na fase temos um grande potencial para gerar uma corrente, mas essa corrente só é gerada quando existe uma tensão, que também chamamos de diferença de potencial elétrico e que ocorrerá entre dois pontos. Daí a importância do neutro com potencial próximo de zero, ou seja, de um lado temos muitos elétrons e do outro temos poucos. No momento que fechamos o circuito com uma lâmpada, gerando a tensão, temos os elétrons livres ou as cargas negativas passando para o lado que tem menos elétrons. Por se tratar de tensão alternada, teremos uma corrente também alternada que fluirá indo e vindo, passando pelo receptor à lâmpada. A lâmpada oferecerá uma resistência que será dissipada sob a forma de luz com uma determinada potência. Agora, como tudo isso acontece nos conduítes, dentro das paredes? Vamos ver aqui nesse simulador, lembrando aqui que nós temos também o pino terra, que é o pino de proteção da casa, dos equipamentos que nós ligamos na energia elétrica. Então, primeiro a gente vai ligar aqui o terra para vocês verem, que é no pino central. Depois nós vamos ligar o fio fase, numa das pontas aqui, onde está a fase da tomada. Depois nós vamos ligar o fio neutro do outro lado da tomada. E aí nós temos a tomada já ligada. Agora nós vamos ligar a lâmpada, então nós começamos no fio fase, num dos lados do interruptor. Vamos agora ligar um fio de retorno da lâmpada para o interruptor. E por fim, o outro lado da lâmpada, o outro pino da lâmpada, nós vamos ligar no neutro. E aí nós temos a corrente entrando e saindo. Vamos observar mais claramente a corrente alternada neste simulador, colocando uma fonte geradora, os fios ou condutores e a lâmpada. Quando fechamos o circuito colocando a lâmpada como receptor, os elétrons no condutor fase encontram o caminho necessário para gerar a corrente que acenderá a lâmpada. Lembrando que o sentido de condução das cargas muda rapidamente, fazendo com que os elétrons oscilem em sentidos opostos periodicamente. Vejam que nesse simulador eu consigo aumentar tanto a tensão como a frequência ou a velocidade que os elétrons percorrem os condutores e, consequentemente, a lâmpada. É por isso que não percebemos a lâmpada piscar na fluência desses elétrons indo e vindo da fase para o neutro. Lembrando também que em nossas casas essa frequência é de 60 vezes por segundo. Agora vamos colocar aqui uma chave ou interruptor. Percebam que o interruptor nos serve para abrir e fechar o circuito, não permitindo, quando aberto, a passagem da corrente, e o contrário quando fechamos. Assim demonstrando a função do interruptor, que é simplesmente permitir ou não a passagem da corrente através da abertura ou fechamento do circuito. Agora vamos lembrar um pouco do que mencionamos no vídeo anterior sobre ímãs enrolados de fios ou bobinas. Na ocasião, fizemos uma pequena animação com um ímã girando próximo de um enrolado de fios. Quando o polo norte do ímã, que consideramos como positivo, se aproxima do enrolado, as cargas negativas se aproximam, e quando o polo sul se aproxima, as cargas negativas se afastam. Esse movimento era devido à comprovação de que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Nessa outra simulação, podemos ver esse mesmo efeito, ou seja, a formação de uma corrente, a partir da passagem e aproximação do ímã pelo enrolado de fios,
e o acendimento de uma lâmpada. É bom lembrar também que podemos fazer o contrário, ou seja, a bobina girar ou se movimentar e o ímã ficar fixo. As bobinas ou enrolados de fios, elas podem ter outros formatos também, se adequando à função que elas exercem e até para produzir melhor a eletricidade de que nós precisamos. Mas é muito importante vocês saberem também que o motor elétrico usa esse mesmo sistema basicamente de ímãs ou eletroímãs e, e essas bobinas ou esses enrolados de fios. Basicamente, a diferença entre um gerador e um motor elétrico é que o motor transforma energia elétrica em mecânica, enquanto o inverso acontece no gerador, ou seja, ele transforma a energia mecânica em eletricidade. E não é isso que acontece nas hidrelétricas e outros tipos de usinas. Vamos imaginar a água caindo de um ponto mais alto, fazendo girar uma hélice ou uma turbina. Essa mesma turbina conectada aos ímãs ou às bobinas farão girar ou um ou o outro, produzindo potencial para gerar energia elétrica. Tal potencial passará por fios, condutores e subestações, até chegar aos transformadores nos postes, que se incumbirão de fazer chegar em nossas casas os fios fase e neutro, com potenciais diferentes, para que ao fecharmos um circuito seja produzida a corrente elétrica e o efeito que desejamos no seu receptor. Bom, agora nós sabemos que existe uma intimidade entre magnetismo e eletricidade. Essa relação e essa intimidade entre magnetismo e eletricidade é estudada pelo eletromagnetismo, onde nós também podemos perceber a questão da indução eletromagnética. Porque o que nós podemos perceber? Que essa variação que acontece do fluxo magnético produz um campo elétrico. Lembram que a gente explicou até agora? Mas olha só, o contrário também é verdadeiro, ou seja, cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Mas isso a gente vai deixar para um outro momento. Agora no final vou deixar aqui para vocês um pequeno experimento, apenas para vocês entenderem melhor e nós ilustrarmos melhor essa questão da eletricidade, ou seja, da tensão e da corrente alternada. Até breve, abraços.